Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estudantes que estão visitando nossa galeria, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, fora Temer. Senhor presidente, estamos prestes a começar o nosso recesso no momento em que o país continua sob o controle de um governo ilegítimo e golpista. Um governo que ascendeu à presidência da República, ainda de maneira interina, a partir de um processo de impeachment manipulado, em que as leis e a Constituição foram desrespeitadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Mas esse governo, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ele não é um governo golpista, e eu já disse aqui outras vezes isso, apenas porque burlou a lei e a Constituição para derrubar o governo eleito. Mas também, senhor presidente, porque aplica um programa político e econômico para o nosso país que não seria escolhido pelo povo brasileiro em eleições. Um governo para o capital, o governo para retirar direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, para sucatear ainda mais o serviço público do nosso país. E também para terminar de entregar o que resta do nosso patrimônio nacional para empresas brasileiras ou estrangeiras. O governo, senhor presidente, que não consegue disfarçar o retrocesso que ele representa, nem na hora de compor o ministério exclusivamente composto por homens brancos, um ministério sem nenhuma diversidade, um ministério cujo retrato bem poderia ser o retrato de um ministério do imperador Pedro II, por exemplo. Um ministério que, inclusive, na sua composição inicial, já desmonta tudo que foi construído para atender aos setores mais vulneráveis da nossa sociedade, como as mulheres, os negros e negras, a reforma agrária e até a cultura. Senhor presidente, estamos vendo em marcha os maiores ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que a minha geração foi capaz de observar no nosso tempo de vida. Querem, por exemplo, aprovar a idade mínima para a aposentadoria aos 65 anos para quem já está no mercado de trabalho e aos 70 anos para os brasileiros e para as brasileiras que vierem a ingressar no mercado de trabalho a partir dessa reforma da Previdência. Querem, senhor presidente, um sistema previdenciário que obrigue um trabalhador que começa a trabalhar com 15 anos a trabalhar por 50 anos para poder ter o direito à sua aposentadoria. Também estão promovendo um ataque brutal aos direitos trabalhistas através da proposta de colocar o contrato de trabalho acima dos direitos consagrados na CLT. Essa ameaça, ela é gravíssima e é ainda mais grave quando nós lembramos que boa parte do sindicalismo brasileiro, a grande maioria dos sindicatos brasileiros, são sindicatos cartoriais que vivem apenas para sugar o dinheiro do imposto sindical,
que não representam suas categorias. Quantos sindicatos nesse país, quantos dirigentes sindicais não aceitariam, por exemplo, receber presentes, receber propina em troca de abrir mão dos direitos trabalhistas de sua categoria? É muito bonito se falar em livre negociação, mas que livre negociação é essa? Quando um lado é mais forte e o outro lado, às vezes, não conta nem com o seu sindicato para representar de fato os seus interesses. Querem estabelecer cortes nos mínimos constitucionais estabelecidos para a saúde e educação. E querem que os gastos públicos, a partir do ano que vem, só possam aumentar de acordo com a inflação. Nós podemos viver uma situação, senhores vereadores e senhoras vereadoras, em que o PIB do país volte a crescer e a gente não possa contratar novos professores, construir novas unidades de saúde, contratar mais profissionais da saúde, porque o aumento dos gastos públicos ficará irremediavelmente acorrentado pelo limite do aumento da inflação. Mesmo numa situação favorável da economia, eles querem amarrar o crescimento dos gastos públicos. Senhores vereadores, eu trouxe alguns recortes de jornal, apenas do mês de junho, para mostrar como em todas as áreas, o que nós vemos é que o governo Michel Temer é um governo do capital para o capital. O governo quer mudar subsídio a setor elétrico. Matéria do dia 22 de junho. O presidente interino Michel Temer quer reverter o subsídio que era concedido a consumidores residenciais, principalmente das regiões Norte e Nordeste, em prol dos consumidores industriais das demais regiões do país. O presidente Michel Temer quer cortar subsídio da luz elétrica de famílias pobres para aumentar o subsídio da luz elétrica das indústrias do país. 15 de junho, o governo quer restringir abono salarial e mudar destinação do FAT. A proposta de emenda constitucional que fixa um teto para os gastos públicos será a primeira etapa de uma reforma fiscal que incluirá ações para conter despesas obrigatórias. No rol de medidas estão, por exemplo, mais restrições no acesso a benefícios como o abono salarial e a lei orgânica de assistência social. O segundo estágio da reforma inclui a mudança na Previdência Social e revisões na concessão do auxílio-doença, de pensões por morte e, possivelmente, no seguro-desemprego. Aqui, senhor presidente, matéria que trata da privatização, da entrega do nosso patrimônio público. A matéria diz: estatais federais infladas. Lá no texto, Michel Temer está trabalhando para moldar o conceito de Estado suficiente. Ora, presidente Michel Temer, não seja um liberal envergonhado. Estado suficiente é o novo nome do Estado mínimo. O Estado suficiente que vai balizar todas as privatizações que estão por vir, caso se confirme o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Matéria dando conta de que o BNDES vai voltar a ser principalmente um banco financiador das privatizações. Para combater o déficit anunciado nessa nova matéria, né?
O otimismo dos agentes econômicos já teria aparecido com a apresentação da proposta de emenda constitucional que fixa um teto para os gastos públicos. O mercado, no entanto, quer mais e cobra outras medidas de contenções de gastos. Senhor presidente, para concluir, matéria sobre novas regras para a concessão light de rodovias. As concessões light das rodovias, por exemplo, já estão sendo desenhadas depois de conversas com investidores. A ideia é não fixar nos editais prazos para novos investimentos, como duplicação de vias, atendimento de emergência e telefones entre um quilômetro e outro. Quer dizer, diminuindo as obrigações de empresas que venham a virar concessionárias das rodovias públicas. Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos entrar em recesso com o nosso país submetido ao governo golpista, ao governo ilegítimo, que tem como objetivo aprofundar o ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, aprofundar o sucateamento dos serviços públicos e terminar de entregar o patrimônio nacional. Mas nós sabemos, senhor presidente, que as resistências crescem em cada país, no nosso país. Em cada estado, em cada cidade, as ocupações se espalham, as manifestações, as greves se desenham. E nós, que estamos aqui para defender os interesses do povo brasileiro, vamos entrar em recesso do plenário da Câmara Municipal. Mas não vamos dar um minuto de trégua ao governo Michel Temer. Vamos ocupar as ruas, vamos ocupar as praças e exigir que esse governo seja afastado e que o nosso país possa encontrar um caminho que seja o caminho de tirar dos ricos, de cobrar impostos progressivos, de fazer a reforma agrária, de fazer a reforma urbana, de dar mais direitos à população e não menos direitos. Para encerrar, senhor presidente, fora Temer.